Tira os seus olhos por um momento daquilo que tem te feito desanimar da vida e olhe para aquilo que você tem e use o que você tem. Chame a atenção de Deus com o que você tem. O que te falta? É isso mesmo. O que te falta? Quando você para e analisa e olha toda a situação, hoje, o que tem te faltado? Saúde? Dinheiro? Paz? O que é que tem te faltado? Eu quero ler um texto com você. A Bíblia vai dizer, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 47 ao versículo de número 49. Diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo de número 49 diz assim, Jesus parou e disse: chamem-no. Eu vou ler só até aqui. Essa passagem está falando de um homem que a Bíblia vai dar o nome dele de Bartimeu. Nós não temos muitas histórias sobre Bartimeu. A Bíblia não vai relatar muitos detalhes sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que ele era cego e ficava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Mas Bartimeu tem algo para nos ensinar, para me ensinar, para te ensinar. A primeira pergunta, a pergunta que eu te fiz no começo é: o que é que te falta? Se nós olharmos para esse homem, para Bartimeu, nós vamos ver que na vida dele faltava muitas coisas. Faltava visão, faltava uma vida digna, faltava conforto. Porque pensa nessa situação há mais de 2000 anos atrás. Um homem que não tinha condições de trabalhar, dependia de esmolas, não tinha assistência social naquela época. Então como que era a vida dele? Quantas vezes aquele homem quis andar pelas ruas sozinho e não conseguiu? Quantas vezes aquele homem quis ir para casa ou ir para o templo adorar a Deus sozinho e não conseguiu? As suas privações, as feridas no seu coração que foram abertas pela rejeição. Imagina a dor que esse homem já passou, que havia passado naquela época. Mas um dia, a Bíblia vai dizer que ele ouve um barulho diferente. Ele está sentado na beira do caminho, como que era de costume. Mas aquele dia não era um dia comum, não era um dia normal. Porque algo vai acontecer. A Bíblia diz que vem uma multidão. E a multidão vem falando coisas que chamam a atenção de Bartimeu. A Bíblia vai dizer que ele ouve a multidão falando de Jesus. Porque é assim, né? Uma multidão em que Jesus está, nós costumamos sempre falar o que Jesus está fazendo. Então talvez no meio dessa multidão alguém falava que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia curado alguém, que Jesus havia levantado um paralítico, e na multidão eles contando os feitos de Jesus. E Bartimeu vai nos ensinar algo extraordinário. Bartimeu era cego. Bartimeu, ele estava incapacitado, assentado na beira de um caminho. Qual era a probabilidade de Jesus ver esse homem? Nós estamos falando de uma multidão andando, Jesus no meio da multidão. A probabilidade de ver alguém sentado na beira do caminho era praticamente impossível. Impossível. E às vezes é assim que nós vemos a nossa vida. Numa situação difícil. E parece que é impossível de Jesus nos enxergar. Existe uma multidão e parece que Jesus não nos vê. E assim era Bartimeu. Só que Bartimeu nos ensina uma lição. Bartimeu ensina uma lição que pode mudar a minha vida e a sua vida. A Bíblia vai dizer que Bartimeu começa a clamar. Isso mesmo. Ele vai clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas o que isso tem a ver, Mateus, com o que pode mudar a minha vida? É justamente isso. Bartimeu, ele não enxergava, mas Bartimeu falava. Bartimeu, ele usou o que ele tinha para chamar a atenção de Deus para aquilo que ele não tinha. Às vezes nós focamos tanto naquilo que nos falta e esquecemos de usar aquilo que temos para chamar a atenção de Deus para aquilo que não temos. Bartimeu fez isso, então ele, olha, eu não posso enxergar,
mas eu posso clamar. E a Bíblia diz que ele clamou, até Jesus parar, ouvir o clamor dele e dizer: vem. Então é isso que eu quero te dizer nessa noite, nesse momento. É isso que eu quero te falar nessa hora. Eu não sei o que você está passando, mas tira os seus olhos dos seus problemas, das suas dores. Tira os seus olhos por um momento daquilo que te aflige, daquilo que te inquieta, daquilo que tira a sua esperança. Tira os seus olhos por um momento daquilo que tem te feito desanimar da vida e olhe para aquilo que você tem e use o que você tem. Chame a atenção de Deus com o que você tem. Ah, Mateus, eu estou com um problema financeiro, mas você pode clamar, você pode orar, você pode andar, você pode enxergar. Ah, Mateus, mas eu estou com um problema de saúde, eu estou com um atestado médico, com um laudo médico que decreta a minha morte, mas use o que você tem. Usa o que você tem para que Deus veja aquilo que está te faltando. Se está te faltando vida, Ele pode te dar vida. Se está te faltando esperança, Ele pode te dar esperança. Porque o que acontece com Bartimeu é extraordinário. Ele chama a atenção de Jesus. E Jesus para a multidão. Jesus faz com que a multidão para. E em toda a Bíblia Sagrada, não existe um momento em que Jesus parou a multidão e algo extraordinário não aconteceu. Quem sabe hoje você decida usar o que você tem para chamar a atenção de Deus para aquilo que você não tem. E Ele para a multidão. Ele para a multidão dos problemas, Ele para a multidão da incredulidade, Ele para a multidão daquilo que está te afligindo e ouça o que você está passando e veja o que te falta e mude a sua história. É isso que eu quero te encorajar nesse momento. Chame a atenção de Deus com aquilo que você tem, que você vai ver que aquilo que você não tem, Ele é capaz de suprir na sua vida. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã nesse momento, Pai. Senhor, nesse momento que o Senhor possa olhar para o teu filho, que o Senhor possa olhar para a tua filha. Senhor, ele está usando o que ele tem, Pai. Ele está usando o que ele tem, que talvez seja um pouco de fé, talvez ainda seja uma oração. Talvez, Senhor, o que ele tem nesse momento é umas lágrimas que rolam pelo seu rosto. Senhor, o que ele tem agora talvez é como aquela mulher, aquela viúva que tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Senhor, mas é o que ele tem, Pai. É o que ele tem para oferecer, para chamar a sua atenção. E que o Senhor ouça, que o Senhor veja, e que o Senhor pare a multidão, Senhor Jesus, nesse momento. E eu veja o que falta na vida do meu irmão e da minha irmã. Que se for saúde, o Senhor dê saúde. Se for livramento, o Senhor dê livramento. Se for paz, o Senhor dê paz. Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus, Pai, eu oro. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.